Fala, galera, tudo bem com vocês? Prof. Espera que todos estejam muito bem, né? E continuando aí, né, a nossa reta final de ano letivo, tentando sempre aprender ao máximo e dando conta dessa apostila aí, ó, que a gente precisa trabalhar, certo? Então, vamos fazer todos os exercícios, já que estamos chegando próximo ao final do aninho, né, galera? Tá quase, tá quase. Eu sei que vocês estão cansados, né? Mas vocês aguentam mais um pouco de exercícios aí, né? Vamos aprender um pouquinho mais para que o ensino médio seja bem produtivo, né? Vocês estão indo aí para uma próxima fase da vida de vocês. É bom vocês carregarem, né, o máximo de informação possível, né? Para que o ano que vem vocês consigam acompanhar muito bem, certo? Então, bora prestar atenção. Abre essa apostila aí, para de preguiça, não fica deitado com o celular na mão, não. Tá, vai lá, pega a apostila 4, vamos abrir aí. Se você ainda não tem a apostila, anota as respostas aí no seu caderno, presta atenção na explicação que o professor vai passar no meio das questões aí, tá? Mas tudo que eu vou passar aqui tem na sua apostila, então é só você pegar a apostila 4 aí, abrir. Vamos lá, beleza? Galera, a gente vai usar das páginas 30 a 33 neste momento, e a gente vai falar sobre os processos de formação de palavras. Principalmente agora, sobre os processos de derivação, né? Então, a partir de uma palavra, você consegue criar outras, formar outras palavras, e é esse processo que a gente vai aprender, essas palavras derivadas de uma palavra primitiva, ok? Como que se formam, com acréscimo de que, tirando o que, como é que a gente organiza, né, nesses processos para formar novas palavras em língua portuguesa, tá? E já adianto para vocês que o processo de derivação, né, a partir de uma palavra criar outra, né, é o processo mais utilizado. Lógico, é o processo que a gente mais utilizou na formação das palavras da língua portuguesa. Tudo bem? Então, bora lá. Galera, os processos de derivação, eles são formados de que forma? Você consegue formar palavras cognatas, ou seja, palavras que fazem parte da mesma família a partir de um radical. Então, o radical, como eu já expliquei para vocês, é aquela partinha da palavra que tem o sentido principal dela. Você consegue reconhecer o sentido da palavra por conta desta parte, deste morfema, do radical. E a partir desse radical, você consegue fazer uma família de palavras, palavras cognatas ou palavras familiares, né, que fazem parte da mesma família, mantendo esse mesmo radical, mantendo essa mesma partinha, tá? Então fica fácil de você entender o que é radical quando você vê a família toda, certo? Quando você vê a família todinha ali, você consegue reconhecer que é aquela partinha que se repete na família toda. Então olha aí, o radical forme, como está aqui, ó. Você consegue escrever forma, reforma, disforma, transforma, conforma, informa, forma, né? Olha quantas palavras nós temos aí com o mesmo radical. Esse forme aí se mantém em todas. Em todas elas você consegue achar esse forme, certo? Porque é um radical que se mantém. Tudo bem? Então, vamos lá para a questão 1. Se você deu atenção às palavras que constituem os versos desse poema, deve ter percebido que em todos eles há uma palavra primitiva que deu origem a todas as outras que dela derivaram. Qual é essa palavra primitiva e quais são as derivadas, né? Então, a palavra primitiva é a palavra forma, né, a primeira que aparece ali, e a partir da palavra forma, todas as outras foram criadas por derivação, são derivadas, né? Nesse caso aí, formadas pelo acréscimo de prefixos, né? O que é prefixo, Digão? É aquela partinha que a gente coloca antes do radical, né? Quando a gente acrescenta alguma coisa antes do radical, a gente chama isso de prefixo, né? Então, ele pegou a palavra forma, ele colocou o re para formar reforma, o dis para formar disforma, o trans para formar transforma, o com, o in e o de baixo não tem, certo? Mas as palavras que temos aí, que são derivadas, são todas formadas por prefixação, ou seja, pelo acréscimo de prefixo antes do radical, certo? Então, para responder aí, a palavra primitiva é forma e todas as outras são derivadas, né? Formadas pelo acréscimo de prefixo, prefixação, que é já o primeiro tipo de derivação, né? Beleza. 2. As palavras do poema são formadas por meio do acréscimo de afixos, né? Quais são eles e como são classificados? Afixos ou são prefixos quando vem antes do radical ou são sufixos quando vem depois do radical. Nesse caso aí, a palavra forma foram adicionados prefixos antes, né? Então foram adicionados prefixos. Esses afixos chamam prefixos, certo?
Então, quais foram adicionados ali para formar as palavras? O re, o dis, o trans, o com e o in. Esses 5 prefixos foram usados para fazer as palavras derivadas de forma, tá? Então, só colocar aí, ó, re, dis, trans, com e in, que são prefixos. Beleza? Cada um deles, né, acrescenta um pouquinho de informação a mais e forma palavras novas, certo? Beleza? Então, vamos lá para o próximo. 3. Pelos afixos acrescentados às palavras, verificamos que foi possível a criação de outras, certo? Desse modo, assinale a seguir o processo por meio do qual essas palavras foram formadas. Galera, se a gente formou novas palavras acrescentando prefixos, então essas palavras têm qual processo de formação? Derivação prefixal ou derivação sufixal? Prefixal, né, digamos, se eu acrescentei prefixo antes do radical, né? Então, quando eu acrescento coisinhas antes do radical para formar as novas palavras, eu acrescento prefixos. E a gente dá, né, o nome de derivação prefixal para esse tipo de formação de palavra. Tá bom? 4. Considerando o significado dos prefixos, faça a associação correta com as palavras citadas. Então, nós temos ali, ó, 4 sentidos. A, duplicidade. B, divisão em 2 partes. C, movimento para frente. D, sentido contrário, privação, negação. Então, em quais dessas palavras aí embaixo a gente encontra aquele sentido ali de cima, né? Então, vamos lá. O primeiro, ilegal, não legal, né? Contra a lei. Impossível, não impossível. Improdutivo, não produtivo. Então, tem sentido contrário, né? Sentido de negação. Então, a gente sabe que o 1 ali vai ser o D. Um D, né? O 2, o sentido de progresso, projeção, prosseguir, né? O 2 tem a ver com o movimento para frente, né? A gente vai progredir, a gente vai melhorar, né? A gente vai prosseguir, a gente vai para frente, a gente vai fazer uma projeção, a gente vai colocar para frente, certo? Então, a 2 vai ser o C, movimento para frente. Esses prefixos aí, pro, né? Significa isso. 3, o hemisfério e o semicírculo. O que ele quer dizer para a gente? Que há uma divisão em 2 partes, né? O hemisfério a gente corta no meio, hemisfério norte, hemisfério sul. O semicírculo é a metade de um círculo. Então, é a divisão em 2 partes, 3B. E aí sobra a duplicidade, né? Que é o que a gente tem de sílaba em bicampeão. De sílaba, 2 sílabas, ou seja, uma dupla. Bicampeão, campeão 2 vezes, uma dupla, certo? Então, esse di no começo aí significa duplicidade, que é o A. Tá? Então, ficou A4, B3, C2, D1. É só mudar a ordem ali. Fechou? É muito importante, tá, gente? Prestar atenção nessa questão de sentido do prefixo, tá? O prof colocou uma questão dessas no simulado. Beleza? Fique esperto aí. Ok. Agora, o prof vai lembrar aqui com vocês quais são os tipos de derivação que a gente tem, ok? Então, a gente vai analisar aí, tem na apostila para você estudar, né? Então, o prof vai mostrar aí para vocês, vou explicar certinho de novo. O que é derivação prefixal? É quando você acrescenta prefixo, ou seja, aquelas partinhas de palavra que você coloca antes do radical para formar novas palavras, né? Então, por exemplo, a palavra amor, se eu acrescentar um des antes dela, eu formo desamor, né? Então, eu coloquei um prefixo para formar a palavra nova. Ler, se eu colocar o re, eu formo reler, formo uma palavra nova, certo? O feliz, se eu colocar o infeliz, eu acrescentei alguma coisa antes para formar a nova palavra. Então, todas essas palavras, desamor, reler, infeliz, são formadas por derivação prefixal ou prefixação. Porque para formá-las eu acrescentei um prefixo, coloquei alguma coisa antes. Se derivação prefixal é quando a gente acrescenta prefixo, o que vai ser derivação sufixal? Quando a gente acrescenta sufixo. Se o prefixo é antes, o sufixo é depois, certo? Então, ocorre pelo acréscimo de sufixo ao radical. Quando a gente vai, e aí, gente, a imensa maioria das palavras da língua portuguesa são formadas por sufixação. Tá? A gente vai mudando sempre o final ali para formar novas palavras. Tá? Olha o exemplo aí. Eu pego a palavra feliz. Se eu acrescentar o mente, eu formo felizmente, né? Por sufixação. Se eu pegar a palavra real e eu acrescentar o sufixo ismo,
eu formo realismo, que é uma outra palavra formada, né, por sufixação, porque eu acrescentei sufixo, que é essas partinhas que vêm depois do radical, vem ao final da palavra. Show de bola? Então, derivação prefixal, eu acrescento prefixo para formar uma palavra. Derivação sufixal, eu acrescento sufixo no final, né, depois do radical, para formar as novas palavras. Tudo bem? Beleza, Digão. Tem como fazer as duas coisas? Tem. Olha lá, existe a derivação prefixal e sufixal. Nesses casos, a gente coloca as duas coisas. A gente coloca prefixo e coloca sufixo, né? Então, olha lá, deslealdade. Eu peguei a palavra leal, eu acrescentei o des antes e o dade depois, certo? Infielmente, eu peguei a palavra fiel, coloquei o in antes e o mente depois. Desigualdade, eu peguei a palavra igual, coloquei o des antes e o dade depois. Infelizmente, eu coloquei o in antes e o mente depois. Então, nesses casos, para formar a nova palavra, eu coloquei tanto prefixo quanto sufixo. Certo? Beleza? Digam, e a de baixo não é a mesma coisa? Não. A de baixo você também vai colocar prefixo e sufixo na derivação parasintética. Você também vai acrescentar uma coisa antes e uma coisa depois. A diferença, galera, e eu já vou mostrar isso no próximo slide, é que na derivação prefixal e sufixal, se você tirar o prefixo ou tirar o sufixo, continua tendo sentido. Então, por exemplo, você pega deslealdade, fica aqui ó, no começo. Se você tirar o des, fica lealdade, existe. Se você tirar o dade, fica o desleal, também existe, certo? Então, na derivação prefixal e sufixal, você consegue tirar o prefixo ou tirar o sufixo, o que sobra ainda é uma palavra da língua portuguesa, ainda existe, tá? Na derivação parasintética, você vai acrescentar simultaneamente prefixo e sufixo ao radical para formar geralmente verbos, só que você não consegue tirar nenhum nem outro. Se você tirar o prefixo ou tirar o sufixo, forma uma coisa sem sentido nenhum, tá? Então, por exemplo, a palavra anoitecer vem de noite, certo? E aí você coloca o a antes e o esser depois, certo? Você coloca o a antes e o esser depois para formar o verbo anoitecer, certo? Só que se eu tirar o a, existe noitecer? Não. Se eu tirar o esser, existe a noite, assim, terminando no t? Não, né? Então, o que que acontece? Você forma uma coisa sem sentido para a língua portuguesa, tá? Então, a derivação prefixal e sufixal e a parasintética são muito parecidas, porque você coloca prefixo e coloca sufixo. Coloca uma coisa antes e uma coisa depois, tá? A diferença é que na parasintética você não pode tirar nenhum dos dois. Se você tirar um dos dois, já fica sem sentido. Ok? Igual empobrecer. Se você tirar o em, fica pobrecer. Existe? Não. Se você tirar o esser, fica empobre. Existe? Não existe. Né? Desalmado. Né? Se você tirar o des, fica almado. Não existe. Se você tirar o do, fica desalma. Não tem também. Né? Então, a mesma coisa com espernear. Você coloca o es e o ear ali no radical de perna. Né? Só que, se você tirar o es, fica pernear. Não existe. Se você tirar o ear, fica esperne. Não existe. Certo? Beleza? Então, são iguais na formação, né? Coloca prefixo e sufixo, só que na parasintética você não consegue tirar nenhum dos dois. Beleza? Na derivação prefixal e sufixal, você pode tirar um ou outro, que sobra ainda tem sentido. Que é o que está explicando aqui, ó. Aí na sequência da sua apostila, né, ele fala para você não confundir o processo de derivação prefixal e sufixal e a derivação parasintética. Né? No primeiro, na derivação prefixal e sufixal, se um dos elementos for retirado, a palavra ainda terá sentido. No segundo, né, a junção de prefixo e sufixo é simultânea, precisa estar junto ali. Né? E aí essa explicação está embaixo, né? O prof já falou aí para vocês, por exemplo, do infelizmente. Se tirar o in, fica felizmente. Se tirar o mente, fica infeliz. Existe, né? Olha lá embaixo, agora, a derivação parasintética. Empobrecer. Se tirar o em, fica pobrecer. Não existe. Se tirar o esser, fica empobre. Não existe. Beleza? Então, na parasintética não dá para tirar nenhum dos dois. Beleza. O que é a derivação regressiva, Digão? Essa é o contrário. Em vez de você acrescentar alguma coisa, você vai tirar alguma coisa. Né? E aí, geralmente, a gente forma substantivos deverbais. Então, a partir de um verbo, a gente forma um substantivo, tirando o R que tem no final do verbo ali. Né? Então, olha lá, dançar. Se você regredir, tirar o R, forma a dança, substantivo. O verbo debater. Se você tirar o R, você forma o debate, o substantivo. Amparar, se você tirar ali o final, né, e colocar um o, fica amparo. Combater,
Se você tirar o R, fica combate, que é um substantivo. Escutar, se você tirar o R, fica escuta. Então, por que que ela chama regressiva? Porque nesse caso, para formar a nova palavra, a gente não acrescenta nada, a gente tira, a gente regride, tira o R ali do final, tá? E imensa maioria das vezes, você tem verbos e você forma substantivos a partir deles, por isso que são substantivos deverbais, que saem de verbos, beleza? Você pega o verbo lá, tira o R do final e forma a palavra nova, ok? E a imprópria? Nesse caso, galera, você não vai fazer nada. Você não vai acrescentar nada nem tirar nada. Digam, então, não é uma derivação, é uma derivação do uso, tá? Ocorre quando a gente pega uma palavra e usa mudando a sua classe gramatical. Ou seja, você pega lá um adjetivo e usa como se fosse um substantivo, por exemplo, certo? Você pega um verbo e usa como se fosse um substantivo, né? Por exemplo, existe o verbo andar. Andar, não tem? Caminhar. Aí eu pego e falo assim, olha, o andar dela é muito bonito. O andar dela é muito bonito. Eu transformei a ação de andar numa coisa, que posso dar até um adjetivo para ele, certo? Então, eu peguei um verbo e usei como se fosse um substantivo. Isso é derivação imprópria. Você não muda nada na palavra, você simplesmente usa com outra classe gramatical, né? Então, olha o exemplo que tem aí embaixo nesse quadro aqui, ó. Quando é que você vai me dizer um sim? Sua resposta é sempre um não, bem grande. Sim e não são advérbios, para você negar ou afirmar alguma coisa, certo? Só que nesse caso, como ele colocou um antes, é como se fosse assim, ó, você vai me dizer uma coisa, certo? O fato de colocar o um antes do sim e antes do não transforma esse advérbio em um substantivo, em uma coisa, que você consegue colocar um artigo antes, certo? E até uma qualidade, né? Você consegue dizer um não bem grande, você consegue dar até qualidade para o não, certo? Ou seja, você transforma numa coisa, um substantivo. Lá embaixo a mesma coisa, ó. É bom preservar o verde. Verde é um adjetivo. Verde é uma qualidade, é uma cor, certo? Quando eu coloco o antes, eu transformo isso numa coisa, num substantivo. Aqui, o verde, eu estou chamando tipo a floresta. É como se eu falasse o pasto, a floresta, o mato, certo? Eu transformei verde, que é uma cor, que é uma qualidade, num substantivo. Tudo bem? Então, na derivação imprópria, a gente não muda nada na palavra, a gente simplesmente usa com outra função. Beleza? Ok, vamos lá para o ação. Leia a tirinha aí e responda as questões de 1 a 4. O outono chegou, as folhas estão caindo, vou voltar ao meu emprego temporário. Beleza. Essa não. Aí depois, só sobrou uma vaga no Jardim Botânico, né? Ele não conseguiu o emprego dele aí. Vou voltar ao meu emprego temporário. Como você classifica o processo de formação da palavra em destaque? Temporário. Galera, quando você olha para temporário, o que você enxerga ali dentro dela? De onde sai o sentido dessa palavra? De tempo, não é? O que é um emprego temporário? É aquele que você fica um tempo ali fazendo e depois ele acaba. É um contrato que não é para sempre. Você sabe por quanto tempo você vai trabalhar ali, certo? Então, a gente sabe que o radical dessa palavra é tempo, certo? É a partir dali que se forma a nova palavra. E aí, para formar temporário, o que eu fiz aqui? Eu não, né? Quem escreveu a apostila? Ele acrescentou alguma coisa antes ou depois de tempo? Depois, ao final. Quando a gente acrescenta alguma coisa no fim da palavra, a gente acrescenta um sufixo. Então, esse tipo de palavra a gente fala que foi formado por derivação sufixal, né? Pode escrever aí. A palavra temporário formada por derivação sufixal. Porque a partir da palavra tempo eu acrescentei um sufixo, uma coisa depois desse radical, para formar a nova palavra. Certo? Então, derivação sufixal quando você acrescenta algo após o radical. Fechou? 2. A palavra emprego, que aparece no primeiro balão, é um substantivo. Apresente outro substantivo derivado dessa palavra, formado por derivação prefixal, e ainda outro formado por derivação prefixal e sufixal. Então, ele quer que você pegue a palavra emprego e forme uma nova por derivação prefixal, ou seja, acrescentando algum prefixo, alguma coisa antes de emprego, né? Desemprego, digamos. Isso é fácil. É fácil. E uma por derivação prefixal e sufixal. Aí formou-se ali, ó, desempregado. Então,
Uma prefixal seria desemprego, porque você acrescenta o des antes de emprego, né, e forma uma nova palavra por derivação prefixal, acrescentando o prefixo. E uma prefixal e sufixal seria desempregado, certo? Por quê, Digão? Porque eu acrescentei o des antes e acrescentei o ado no final, certo? Se eu tirar o des, sobra empregado. Existe, né? Então, é derivação prefixal e sufixal. Beleza? Acrescentei algo antes e algo depois da palavra emprego para formar nova palavra. Certo? Fechou? 3. A partir do radical das palavras dadas a seguir, forme outras derivadas por sufixação. Então, tem uma palavra aí, ele quer que você acrescente sufixo. Sufixo é antes ou depois? Prefixo antes, sufixo depois. Então, é só você pegar essa palavra aí e formar novas palavras, acrescentando algo depois, certo? Então, olha lá. Outono, eu posso falar outonal. Digão, isso é estranho, né? Folha, a folhagem, dá certo, né? Acrescentando algo no fim ali. Jardim, jardineiro, a jardinagem, né? Acrescentando algo após o radical, ok? A maior parte das palavras da língua portuguesa são formadas por sufixação. A gente vai mudando o final delas, certo? Para formar as palavras derivadas das palavras primitivas. Ok? 4. Por meio da derivação parasintética, forma uma palavra derivada do substantivo jardim. Galera, aqui a gente tem de acrescentar algo antes e algo depois. Na parasintética, a gente coloca algo antes e algo depois. Só que na parasintética não dá para tirar nem o prefixo nem o sufixo. Então, a palavra que dá para formar é essa daí, ó, ajardinado, né? Então, este pátio aqui está ajardinado, ele está com um jardim muito bonito, certo? A gente acrescentou o a antes, né, e o ado depois, e eu não consigo tirar nenhum nem outro. Eu não consigo tirar o a e formar jardinado, e também não consigo tirar o ado e formar a jardim, né? Não tem como, certo? Então, por isso que é a derivação parasintética, a gente coloca algo antes, algo depois, mas não dá para tirar nenhum dos dois. Tudo bem? Então, é essa palavra aí que dá para formar por parassíntese, ou derivação parasintética. Fechado? Mais uma tirinha aí para a gente encerrar as duas últimas questões. Olha lá. Que é isto? Seu sapato, Bob, todo ruído. Ei, não olhe para mim desse jeito. Se você tivesse guardado o sapato, eu não teria ruído. Faz sentido. Você precisa assumir a responsabilidade por seus atos, em vez de jogar a culpa nos outros. A vida é tão injusta. Isso acontece, né, gente? E eu tenho certeza que eles pensam assim. Certeza que os animais pensam desse jeito. Tipo, quem manda você deixar aí? Se você tivesse guardado, né, a culpa é tua. Você sabe que eu vou roer, né? Você que é o racional da história. Mas não parece, né? Galera, 5. Apresente o processo de formação das palavras a seguir, extraídas do terceiro e do quarto quadrinhos. Então, olha lá. Responsabilidade. Galera, se você olhar para responsabilidade, o que você enxerga ali dentro? Responsável, por exemplo. Responsa, né? Responsabi. Você consegue ver de onde vem o sentido, certo? E aí, o que a gente fez a partir de responsável para formar a nova palavra? A gente mudou, né, o final. Então, a gente colocou esse idade aí no fim, que é um sufixo. Então, quando a gente coloca sufixo para formar a nova palavra, a gente chama isso de derivação sufixal, que é o que aconteceu aí, em responsabilidade. A gente mudou o fim. Diferentemente de injusta. Em injusta, a gente enxerga o sentido injusta. Existe, né? Justa. Pessoa justa. Quando eu coloco o in antes, eu falo que ela não é justa, ela é injusta. Só que eu acrescentei algo antes do radical. Então, eu tenho aí derivação prefixal. Eu acrescentei o prefixo, tá? Quando você acrescenta depois, é derivação sufixal, igual responsabilidade. Eu peguei responsa e coloquei o idade ali, certo? Quando eu tenho justa e coloco alguma coisa antes, eu coloco prefixo, aí é derivação prefixal. Ok? Então, é só você ver se foi acrescentado algo antes ou depois daquela parte que tem o sentido principal. Ok? Para saber se é derivação prefixal antes, sufixal depois. Fechou? E aí, a última questão, forme palavras derivadas, né, indicando o processo empregado. Então, tem uma palavra ali, você vai formar novas palavras e falar qual processo você usou. Então, por exemplo, sapato. Se você criar a palavra sapateiro, sapataria, você está mudando o fim,
né? Então, você está fazendo derivação sufixal, certo? Jogar. Se você tirar o substantivo de jogar, fica o jogo, né? Isso é derivação regressiva. Se você pegar o jogar e criar o jogador, você acrescentou um sufixo ali, aí é derivação sufixal, certo? Então, você tem que saber o que você está acrescentando ou tirando para saber se é regressiva, se é sufixal, se é prefixal, certo? O que você está fazendo com essa palavra para formar as novas, tá? Palavra culpa. Se eu formar ali culpado, culpável, a gente tem derivação sufixal. Gente, derivação sufixal, como o prof disse, é o que a gente mais usa, tá bom? Beleza? Entendido? Todo mundo entendeu quais são as derivações aí? Prefixal antes, sufixal, acrescenta alguma coisa depois. Prefixal e sufixal, acrescenta antes e acrescenta depois. Mas eu posso tirar ou um ou outro. Ainda tem sentido. Parasintética também. Você acrescenta prefixo e sufixo. Uma coisa antes e uma depois. Só que não dá para tirar nenhum dos dois. Aqueles verbos lá, anoitecer, empobrecer. Tá? Regressiva. Você tem um verbo, você tira o R do verbo ali no final, você regride para formar um substantivo. Combater, o combate, debater, o debate, jogar, o jogo, certo? Beijar, o beijo, abraçar, o abraço, assim por diante. E a derivação que a gente viu por fim aí, que é a derivação imprópria, né? É aquela que a gente simplesmente pega uma palavra e usa com outra função, outra classe gramatical, mas não muda nada na palavra. Beleza? Bom, galera, até a próxima aula. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês sabem que é só chamar no WhatsApp que a gente atende vocês. Beleza? E aí, uma boa semana para vocês. Fiquem bem. Um abraço. Tchau.